Queridos irmãos, eu quero nesta noite estudar a vida de um homem que ele é um verdadeiro exemplo de inspiração para as nossas vidas. O nome dele é Jó. Quantos de vocês já ouviram falar sobre Jó? Diga amém, Jesus. Jó está lá no livro de Jó, obviamente, no capítulo 1, eu quero ler com vocês e quero refletir sobre a vida de Jó nesta noite. Capítulo 1 do livro de Jó, eu quero ler com você os primeiros versículos deste livro. A Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era... Quem está com a Bíblia aberta me acompanhando? O que Jó era? Ele era o quê? Ele era o quê? Sincero, íntegro. Irmãos, o que é integridade? O que é uma pessoa íntegra? Íntegro vem da palavra inteiro, tá? Inteiro. Havia um homem que era íntegro, inteiro. Isso tem a ver com o caráter. Você conhece o caráter de uma pessoa da seguinte forma: chega em casa hoje, entra no seu quarto ou vai ao banheiro da sua casa, e aí você vai se despir. Todos nós fazemos isso. E lá no banheiro, olhe no espelho. Quando você olhar no espelho, aquela pessoa que está diante do espelho, desprovida de roupa, é você. Integridade significa aquilo que você é quando você não tem ninguém por perto, quando você está só, quando você se encontra consigo mesmo. Isto é integridade. Isto é caráter. A integridade ou o caráter nós herdamos. Ele vem com a nossa herança genética, mas sobretudo ele vem com o convívio diário, com o ensinamento e com os exemplos que os nossos pais nos passam, os valores. E o texto diz que além de íntegro, Jó era um homem reto. Era um homem que não fazia curvas. É como uma estrada reta que nos dá a condição de enxergar longe e caminhar em segurança. Jó, ele tinha consigo uma determinação: ele iria servir a Deus por toda a vida de maneira íntegra, e ele ia caminhar de maneira reta, custe o que custar, eu irei servir a Deus, com pandemia ou sem pandemia, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, com amigos por perto ou sem amigos por perto, com muita comida e muita fartura como no almoço de domingo, ou com pouca comida ou até mesmo sem nada. Íntegro. Quero dar um exemplo de integridade que eu ouvi ontem, pastor Edinho. Alguém falou para mim
que estavam numa lanchonete. Comeram, gostoso, né? A gente comeu um sanduíche, comeram uma pizza e se sentiu satisfeito. Deixou, porque tinha como propósito deixar mesmo aquele restinho que sobrou na mesa, e saiu ali e foi lá no caixa para acertar, para pagar a despesa. Enquanto ele foi lá no caixa para pagar a despesa, uma pessoa que estava em uma situação de rua, vocês sabem do que eu estou falando, né? O mendigo, eu não gosto desse termo. Este passou e viu o pedaço de pizza. Foi na mesa, pegou o pedaço de pizza e comeu. Só que, junto ali estava o celular daquela pessoa que foi pagar a conta. O celular e o pedaço de pizza. E aquela pessoa que estava em estado de morador de rua, foi na mesa, pegou a pizza, comeu a pizza e chamou a atenção da pessoa, falou: ei, a pizza que você deixou aqui, ó, eu comi, mas o teu celular está aqui em cima da mesa, ó, pega para você. O que isto se chama, irmãos? Integridade. Para a pessoa ser íntegra, ele não precisa ser rico. Para a pessoa ser íntegra, ele não precisa, meus queridos irmãos, ser PhD. Para a pessoa ser íntegra, ele precisa ter caráter e vergonha na cara. E a pessoa íntegra, ela conquista respeito e ela recebe oportunidades. Sabiam disso? Agora, Jó, além de íntegro, ele era reto. E ele, diz o texto aqui, ele era um homem temente a Deus. Irmãos, o que é uma pessoa temente? Hein? A palavra temente sugere para nós medo, ter medo, temor, ter medo. Mas aqui não é este o sentido da palavra. A palavra temente a Deus significa o seguinte: é alguém que tem profundo respeito a Deus e não quer entristecer a Deus em nenhuma circunstância, não quer decepcionar a Deus. Quem dos irmãos aqui tem mais de 40? Quem aqui tem coragem de dizer: não, eu já cheguei, eu sou um vencedor, eu já completei 40, completei. Deus te abençoe, você é um vencedor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olhem para mim. Vocês se lembram que quando nós éramos crianças, o nosso pai, ele estava conversando na sala com uma visita. Vocês se lembram que nós não podíamos entrar na sala? Quem lembra disso? Isso é temor, é respeito. Isso é respeito. Nós não queríamos entristecer os nossos pais. Nós não queríamos faltar com a educação na frente dos nossos pais com os seus visitantes. Isto é temor. Temor é você respeitar e levar Deus a sério e cumprir a palavra de Deus na sua vida como verdadeira. Não importa o que os outros estejam fazendo, importa que você vai fazer a coisa certa, da maneira certa. Eu posso ouvir um amém? Outra coisa, irmãos, Jó, ele se desviava do mal. Eu estava viajando com um rapaz, certa vez, o nome dele era Bruno. O Bruno era o meu contrabaixista.
Coisa que o Tiago Fernandes, o Gilmar, o Felipe, essa turma boa faz aqui. O Bruno era o meu contrabaixista, lá em Joinville. Certa vez o Bruno viajou comigo. E aí nós chegamos na serra de Joinville e tinha umas pessoas paradas, porque lá tem uma fonte de água. Vocês que conhecem a estrada de Joinville sabem. E ali nós paramos para tomar uma água. E o Bruno olhou umas pessoas lá e foi lá onde estava. Daqui a pouco eu tomei a água, queria ir embora. Cadê o Bruno? O Bruno estava lá. Sabe o que ele estava fazendo? Tinha um cara jogando azar lá naquelas pedrinhas que põe aqui, acerta aqui. Sabe aquelas pedrinhas? Jogo de azar. O Bruno jogando, irmãos. Eu falei, Bruno, eu estou indo embora, vamos embora. Pastor, só essa. Porque a primeira eu perdi, mas a segunda eu vou ganhar. A Bíblia diz que nós devemos nos desviar do mal, irmãos. Não brinque com o mal. Não brinque com a tentação. Não brinque com as coisas erradas. Passe longe do mal. Jó tinha estas características. Queridos, a Bíblia diz que certa vez Deus estava reunido com seus filhos. Os teólogos, alguns dizem que esses filhos de Deus eram homens, mas a reunião se deu no céu. Outros dizem que eram anjos. Agora, o escritor diz que Deus estava reunido com seus filhos. E eu quero perguntar de novo: será que nós temos filhos de Deus aqui hoje? Filhos e filhas. Temos filhos e filhas de Deus? Olha o que diz a Bíblia: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então eu quero lhe afirmar que Deus está aqui nesta noite. Agora, queridos, diz a Bíblia, aqui no livro de Jó, que naquela reunião onde estavam os filhos de Deus, quem é que entrou lá? Quem? O Satanás. A Bíblia diz que o Satanás foi lá na reunião. Veja, irmãos, o Satanás foi, olha como o diabo ele é atrevido. Tá? Você não convida o Satanás para entrar na sua casa, mas se você der brecha, ele vai entrar. E eu quero falar uma coisa para vocês, preste atenção. Se alguém aqui deu brecha, infelizmente, o Satanás pode estar aqui no nosso meio. É a Bíblia, irmãos, é a Bíblia. Ora, ele estava aonde só os filhos de Deus estavam reunidos com Deus. E a Bíblia diz que ao vê-lo, Deus perguntou a ele: o que você está fazendo aqui, Satanás? Viu, irmãos? Ele pode estar aqui. E ele respondeu rindo, porque o Satanás ele é zombador. Ele é opositor, ele é acusador, ele é zombador, ele é traidor. Ele falou: eu estava passeando, eu estava fazendo uma volta pela terra, vi aqui essa reunião e entrei. E ele disse: sim, eu observei a vida de Jó. Jó ama o Senhor. Mas sabe por que Jó te ama, Senhor? Porque o Senhor dá tudo para ele. Jó é um cara rico, respeitado. Jó tem uma família bonita, uns filhos bonitos. A Bíblia diz que os filhos de Jó, as filhas de Jó eram os mais bonitos daquela época. Queridos, é assim que Satanás age. Ele entra onde ele não é convidado. Ele pode entrar no seu casamento,
tá? Ele pode entrar no seu casamento, ele pode entrar na sua vida. Se você der brecha, ele pode entrar nos seus negócios. Se você quer fechar a porta para Satanás não entrar nos seus negócios, seja fiel a Deus, seja dizimista, ande reto como Jó, e seja uma pessoa disciplinada no que você vai gastar. Vocês querem um exemplo, irmãos, de pessoas que não estão cobertas? Podem brigar com a Bíblia, não briguem comigo. Pessoas que não estão cobertas com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, é quando você pega dinheiro de agiota. Vocês sabiam disso? Você trabalha, a Bíblia diz que é aquela pessoa que recebe o dinheiro e põe no saco furado. Brigue com a Bíblia, não brigue comigo, tá? É a Bíblia. E outra coisa, vou falar mais uma coisa para vocês. Esse é mais difícil ainda, porque a Bíblia diz que você não deve ser fiador de ninguém. Alguém já leu isso na Bíblia? Alguém já leu? Acho que ninguém leu, eu estou inventando coisa aqui. Alguém já leu na Bíblia que você não deve ser fiador de ninguém? Já leu? A tia Cida, professora de 80% de vocês aqui. Tia Cida, todo mundo já passou pela sua classe, graças a Deus, né? Graças a Deus. A tia Cida está me dizendo, ela é uma profunda conhecedora da Bíblia. Esse é outro problema, irmãos, de pessoas que se colocam como fiadores. Mas pastor, como é que eu vou fazer um negócio se eu não tiver fiador? Filho, aqui já vai ser uma aula de economia, né? Vai depender do teu crédito, do teu score. Não precisa, entendeu? Se você sempre pagou, você vai ter crédito. Então, queridos, a palavra de Deus está nos dizendo que nós não podemos dar brecha para o diabo, porque se nós dermos brecha, o diabo vai entrar, e onde o diabo entra, ele só faz, meus queridos, destruição. Destrói amizades, entendeu? O diabo adora. Quantas vezes, irmãos, a gente olha numa pessoa, você nem sabe o que você fez para ela, a pessoa vira a cara, ela não ora na tua cara, né? Uau! Eu acho que isso não acontece com vocês não, né, irmão? Só comigo, porque eu sou feio, vocês são bonitos, né? Você olha para a pessoa assim, ó, a pessoa vira a cara. Querido, nós não podemos permitir que o diabo tenha uma brecha para entrar no nosso relacionamento como irmãos, no nosso relacionamento como filhos de Deus. Se você errou, peça perdão. Se você está certo, seja mais nobre ainda. A Bíblia diz que é muito mais nobre aquele que perdoa do que aquele que precisa de perdão. Mas ela passou na minha frente e não me cumprimentou. Queridos, é o diabo procurando uma brecha para entrar. E nós precisamos fechar essas portas. Satanás, queridos irmãos, ele recebeu, preste atenção, nem tudo que você faz, ou que você passa, nem todos os problemas que você enfrenta porque o diabo causou. Às vezes é Deus que autorizou. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Como é que Deus permite? Primeiro, quando nós estamos fora da obediência da palavra de Deus.
Como é que Deus permite, meus irmãos? Quando nós quebramos um princípio, e aí então nós tomamos uma decisão errada. E uma outra forma que Deus permite foi essa forma de Jó, porque Deus queria provar a Jó, para que Jó mostrasse ao mundo, e principalmente para que Deus mostrasse a Satanás, que Jó era um homem fiel a Deus, e que Jó não negaria Deus, não negaria Deus. Deus permitiu que Satanás entrasse para fazer um estrago, porque Deus queria ser glorificado através da vida de Jó. Mas Deus só pôde ser glorificado porque Jó tinha essas qualidades. Ele era um homem íntegro, ele era reto, ele temia Deus e ele se desviava do mal. Deus sabia que Jó não negaria a sua fé. Meus irmãos, Jó não era um crente Nutella. Jó era um homem que tinha aliança com Deus. Tem alguém aqui que tem aliança com Deus? Os aliançados são aqueles que, mesmo passando a pior dificuldade, eles não negam a sua fé. Eu vou servir a Deus a qualquer preço. Mas você pode perder o seu carro, mas eu vou servir a Deus. Você pode perder os seus bois, mas eu vou servir a Deus. Você pode perder o seu emprego, mas eu vou servir a Deus. Existem pessoas que elas entendem que devem servir a Deus, e em contrapartida elas vão viver um mar de rosas. Não, nem sempre nós vamos viver um mar de rosas. Os problemas fazem parte da sua maturidade, e os problemas treinam você para você ser uma pessoa mais resiliente e mais forte. Os problemas servem para preparar você, para você subir o próximo degrau. Aleluia! Agora, quando somos fiéis, Deus honra a nossa fidelidade. Meus queridos, é muito difícil a gente ter perdas. Ninguém de nós somos preparados inteiramente para perdermos. A gente acha que vai ganhar sempre. Como é duro, irmãos, perder um familiar, um membro da nossa família. Como é duro, irmãos, a gente perder o emprego. Como é duro você perder um casamento. Você se doou por aquele homem, e aquele homem traiu você. Você se doou por aquela mulher, e aquela mulher traiu você. Como é duro. Como é duro perder quem você ama. Como é duro. Mas eu quero te dizer que isto não será o teu fim. Seja forte e corajoso, porque o Deus de Jó, Ele levantou Jó do pó, e Ele vai levantar você, para tornar você um homem ou uma mulher mais fortalecido. Aleluia! Isso é Bíblia, isso é ensinamento, isso não é show. Isso não é autossugestão, isso é a palavra de Deus sendo plantada no seu coração. Aleluia! Mas pastor, como lidar com a dor da perda? Primeiro, seja uma pessoa equilibrada. Diga comigo assim, irmãos: equilíbrio. Equilíbrio significa: não se entregue ao desespero, não se entregue ao desânimo. Tenha coragem,
tenha paciência, seja firme, seja uma pessoa firme. Deus vai te conduzir em vitória. Tenha equilíbrio. Segundo, não tome decisão precipitada. Não tome uma decisão pelo que terceiros lhe falaram. Eu vi, menina, ó, presta atenção. Elas nem falam o nome completo, elas dizem assim: miga, eu vi o seu marido lá na esquina. Ele estava dentro do carro. Ele estava que estava. E aí você toma uma decisão precipitada. E aí você não tem equilíbrio. Você não tem paciência para lidar com a situação. Você não tem sabedoria para agir. A Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a mulher tola, ela derruba o seu lar com as mãos. Tenha equilíbrio. Você estava caminhando bem, mas houve uma crise. Quem não passa por crise, irmãos? Quem não passa por crises? Pare, peça ajuda, peça conselho. Peça conselho. Mas, irmãos, não peça conselho para qualquer um. Não abra a sua vida com qualquer Zé Ruela, não. Precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa confiável, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profissional que entende daquela área. Um pastor assumiu uma igreja. Quando chegou lá, alguém falou: pastor, o teto dessa igreja pode cair, tem uma tesoura comprometida. Ele se assustou, conversou com um ou outro, o outro chegou e falou: pastor, então já vamos descobrir tudo a igreja, vamos arrancar tudo. O pastor descobriu a igreja, irmãos, ficou aqui só as paredes. E aí chegou o técnico, o construtor, falou: pastor do céu, tem 2 tesouras comprometidas, o senhor derrubou todo o telhado da igreja. Vocês estão vendo, irmãos? O outro pastor, ele estava construindo a cidade, esqueci o nome agora, lá em Santa Catarina. E aí, queridos, eu tinha um construtor, técnico, que visitava as obras da região. Visitava de surpresa, isso se chama supervisão. E o construtor falou para mim: pastor, a igreja que está sendo construída na cidade tal, ela não tem estrutura, ela não aguenta um vendaval, ela vai cair. Chamei o pastor e mandei consertar. O pastor deu as justificativas dele, eu falei: a obra está parada. Aí ele deixou a obra parada, passou uma semana, deu uma chuva naquela cidade, perto de Campos Novos. E, queridos, deu um vendaval e a igreja caiu. Ela já estava no respaldo, levantado, só se faltava a cobertura. Caiu todo o prédio. E o pastor me ligou desesperado de manhã. E eu falei: caiu, pastor? Ele falou: caiu a igreja. Oh, meu Deus, a gente está fazendo com tanta dificuldade. E eu falei: glória a Deus que caiu a igreja. O pastor queria me matar. Eu pergunto para os irmãos: e se essa igreja estivesse pronta, no dia da inauguração, essa igreja caísse, irmãos? Vocês estão entendendo, queridos? Peça ajuda para quem é um expert na área. Não é feio pedir ajuda. As pessoas, elas se sentem úteis, felizes, quando você pede ajuda para ela e ela pode te orientar. Queridos, eu preciso encerrar, nós estamos dentro do horário.
Ah, que pena. Vamos ficar em pé. Diga comigo, aleluia. Quais eram as características de Jó? Ele era íntegro. A outra, qual era? Ele era um homem reto. E a outra, o que ele fazia? Ele temia a Deus. E ele, quando via o mal aqui, ele fazia o quê? Se desviava do mal. Dá para você aplicar isso na sua vida? Dá. Agora, a característica principal de Jó é que ele temia, obedecia a Deus.